Queria chamar o Nicholas. Ele vem do Uruguai. E a Luzia. Eles são do Laboratório Gênia. Nós, durante todo o dia, vimos a importância da questão do aconselhamento genético. E nós sabemos que esse exame, para fazer toda essa genotipagem, então, essa pesquisa, é muito caro isso. E nós conseguimos, junto com o Nicho, da sua equipe, um convênio da APAN com esse laboratório, onde esses exames, a partir de R$300, já conseguimos fazer esses exames. Ele vai contar um pouquinho sobre tudo isso. Tá? Obrigado, Nicholas, por ter vindo. Obrigado, Sheter. Obrigado para a PAM também por ter nos recebido. Desculpe que vou ter aqui algumas guias para fazer um pouco mais fluida a palestra. Sou uruguaio, então falo um portunhol, não é um português. Mas, como falava o Sheter, nós temos uma parceria, temos assinado uma parceria para fazer o teste genético mais acessível, o teste da mais alta qualidade, da forma mais acessível, comparado com os preços que se tem no mercado, ou se tinha no mercado um tempo atrás. Eu vou falar de alguns conceitos generais e benefícios do estudo genético, e depois Luzia, minha colega, vai falar mais sobre, que ela é experta técnica, sobre como se faz o estudo genético e vai apresentar alguns casos específicos. Um conflito de interesse, nós dois trabalhamos em Gênia. Essa é um pouco a estrutura que vai ter a palestra. E para começar falando, apresento simplesmente onde está o Gênia e quem somos, porque acho que é algo muito importante é conhecer, que vocês conheçam onde vai enviar as suas amostras. Nós somos um laboratório que há mais de 24 anos que estamos trabalhando com com estudos moleculares. Em fibrose cística, particularmente, já temos processados mais de 1000 casos, mais de 1000 amostras. Obrigado. Seguinte. Não. Temos, como estava na slide anterior, temos 2 laboratórios em Uruguai. Um deles é exclusivo para receber amostras do resto de Latinoamérica. E em Brasil, particularmente, faz mais de 10 anos, nós temos um escritório que é para receber amostras de todos os lugares do Brasil. Bom, a estratégia do Gênia é desenvolver novas tecnologias baseadas em DNA, aplicando os mais recentes avanços a nível internacional. Como já falaram, e agradeço também os palestrantes anteriores que fazem muito mais simples o entendimento, e disto que vocês seguramente saibam mais do que eu, como se diagnostica atualmente a doença. Para fazer um diagnóstico precoce, normalmente se utiliza o screening, como screening, um teste do pezinho, onde se utiliza o método da tripsina imunoreativa. Em caso desse teste ser positivo, se volta a testar, e se a segunda amostra é positiva, se prossegue com o teste do suor, e logo de 2, em alguns países 3, teste do suor com valores positivos, se diagnostica a doença. Agora, quais são alguns dos inconvenientes com isto? Bom, geralmente o tempo de espera, como se falava anteriormente, entre um teste de suor e outro, em um centro de referência pode demorar até um mês, e isso tem vários inconvenientes, vários problemas, entre esses, toda a preocupação que se gera na família, nos pais, mas este não é tampouco o único problema, porque além dessa preocupação,
se gera um problema que tem mais que ver com o país, que é uma perda de produtividade, e por isso nós creemos também que isso tem que ser uma iniciativa que venha do país para apoiar, para dar apoio a organizações como a PAM, para que vocês possam ter acesso a esses testes, nós fazer nossa parte, mas que também os países, o Estado façam sua parte. Outro inconveniente são os testes do suor borderline ou limite, onde pode acontecer que um paciente seja diagnosticado como fibrocístico, quando na realidade não é. E também são um problema os falsos negativos, pacientes que são negativos para o teste do suor, quando realmente podem ser fibrocísticos. Agora, como podemos melhorar isto? Como o estudo genético do gene CFTR, pois é a metodologia mais conclusiva para o diagnóstico da doença. E por quê? Porque se no estudo genético o paciente apresenta duas mutações em trans, esse paciente vai ser fibrocístico, independente de se o teste do suor é negativo. Agora, para fazer este diagnóstico, o que se recomenda é fazer o teste completo. E o teste completo, o que involucra o teste completo é o sequenciamento completo por NGS, que é o que muitos agora estão tendo acesso através dos estudos que se fazem com o Grupo Brasileiro de Fibrose Cística, mas também, como falava a doutora Carmen, é importante fazer os rearranjos por MLPA, e também fazer um sequenciamento do tract Poly-T no intron 8. Essas três coisas são as que fazem a um teste ser completo, e é o que nós destacamos, que fazemos e que se deve fazer. Quais são os possíveis resultados desse teste? O paciente pode não apresentar nenhuma mutação causadora de fibrose cística, então, nesse caso, o paciente não vai ser fibrocístico. O paciente apresenta uma mutação causadora de fibrose cística. Esse paciente é portador sem sintomatologia de fibrose cística, mas se pode relacionar com outras patologias, sem entrar em muito detalhe agora, como a infertilidade masculina. E depois o paciente apresenta 2 mutações causadoras de fibrose cística em trans. Esses pacientes são os pacientes que são fibrocísticos. Os benefícios, quais são os benefícios deste teste? Este teste confirma o diagnóstico. Como falei recém, se em caso de suspeita clínica se realiza o teste genético e se encontram 2 mutações, esse paciente vai ser fibrocístico. Também permite identificar portadores e não portadores. Aí tem o caso dos irmãos, tios, familiares, que muitas vezes têm medo de ter um filho, ou por conta de herdar a mutação, que algum irmão, se tiver algum filho fibrocístico, de herdar essa mutação para seus filhos. Mas acontece que pode ser que esse irmão, esse familiar, não seja portador dessa mutação, então não vai ter nenhuma mutação para herdar. Também está o caso de que se é portador, e nesse caso é importante estudar ao noivo, a noiva, ao esposo, o marido, porque se este não for portador, o filho não vai ser fibrocístico, porque para ter a doença, como muito bem falava a doutora Carmen, sem falar em genetiquez, para ter essa doença, os 2 pais têm que ser portadores e herdar uma cópia mutada para o filho, para que seja fibrocístico. E em caso de se estudar, e se os 2 ser portadores, agora existem outros avanços tecnológicos que muito bem também se apresentavam anteriormente, para que se possa selecionar um embrião que não seja portador de nenhuma mutação, e logo esse embrião ser transferido para útero materno. Por último, outros dos benefícios são as novas drogas para terapia individual. Tem laboratórios que desenvolveram drogas específicas para algumas das mutações, como também foi apresentado anteriormente. E quando está indicado, então, para confirmar o diagnóstico de fibrose cística por análise molecular, para determinar qual é a mutação causadora de fibrose cística, porque dependendo da mutação,
como se pode apresentar clinicamente a enfermidade. Também para a determinação de portadores ou não portadores dentro de uma família. E para casos de infertilidade masculina, que pode acontecer que um paciente tenha uma mutação causadora de fibrose cística e outra mutação leve. Depois do estudo, o que fazer? Prévio e posterior ao estudo, sempre se tem que consultar o médico para que ele possa decidir os passos a seguir após o resultado molecular. E também é importante o aconselhamento genético, porque logo de ser diagnosticado, pode ser necessário realizar o estudo com os pais, com os irmãos, com os familiares, para detectar ou descartar portadores dentro da família. Simplesmente porque nós dizemos porque Oxênia, porque temos o estudo mais completo, fazemos o NGS, o MLPA e o sequenciamento do tract politeno intron 8. Somos potencialmente capazes de detectar as mais de 2.000 mutações descritas. Temos um resultado rápido, em casos neonatais, damos prioridade e fazemos em 15 dias após a amostra chegar em nosso laboratório e 35 dias nos demais casos. E também por conta do projeto de fibrose cística que temos com a PAN, atualmente temos um preço acessível, que se pode, como mencionava o Shetter, em casos de detecção de mutações pontuais, quando já está detectada na família, o preço é um pouco mais de R$300, e quando se faz o estudo completo é de 800 e poucos reais. E bom, agora para falar um pouco mais da parte técnica do estudo, Lucia vai seguir um pouco. Com el de medio, señalas. ¿Con cuál paso? Ah, não, pode passar. Boa tarde. Pido desculpas por meu portunhol. Eu vou fazer um máximo intento. Eu sou bioquímica, trabalho na área do sequenciamento de nova geração no laboratório Genia e, particularmente, eu analiso o sequenciamento do gene CFTR e os casos que chegam no laboratório. Como dizia Nicolás, no laboratório já foram analisados mais de 1.000 casos de sequenciamento do gene CFTR. E nós recebimos mostras de Uruguai, Argentina, Brasil, Paraguai e estamos começando a trabalhar também com Peru. O workflow no laboratório é um processo realmente complexo, leva muitos dias de muito trabalho. Começa com a coleta da amostra, que pode ser swab ou pode ser sangue. Nós temos que fazer a extração do ADN da amostra e fazemos o processo que se chama sequenciamento e hacemos a análisis de grandes rearranjos e, como dizia Nicolás, sequenciamento da região intrônica mediante Sanger. Siguiente. Não, para o outro lado. O que passou? Eu traje para vocês 3 casos que reflejan un poco el uso de la secuenciación de fibrosis quística en el laboratorio. Uno de los casos es el diagnóstico de pacientes, el diagnóstico molecular de pacientes. Los casos que traje para mostrarles fueron extraídos de un control de calidad. El control de calidad de la Asociación de Fibrosis Quística, de la Red Europea de Fibrosis Quística, del cual nosotros participamos anualmente. El primer caso, como les decía, es un caso de diagnóstico en donde la situación es que aparece un niño que tiene sintomatología compatible con fibrosis quística, tiene bronquiostasis recurrente y test de sudor positivos y necesita confirmar su diagnóstico. Entonces, para esto se realiza el secuenciamiento por NGS
y se detecta la variante delta 508, F508del en el paciente. Posteriormente, se realiza el análisis siguiente de MLPA y se confirma que el paciente también tiene una grande lesión. Entonces, como resultado de este caso, se puede observar que el paciente tiene una mutación clásica llamada la F508del y también presenta la deleción de los exones 2 y 3, la cual fue detectada mediante MLPA. Esto quiere decir que el genotipo del paciente es compatible con fibrosis quística. Y además, lo que quiere decir es que estas dos mutaciones están asociadas con insuficiencia pancreática, por lo que el estudio molecular en este caso está permitiendo que el médico tenga la información necesaria para poder comenzar con este tratamiento. Siguiente. Cuando detectamos un paciente con fibrosis quística en una familia, es toda una familia que está en riesgo y que debe ser analizada. Las primeras personas que deben ser analizadas son los padres, los cuales van a ser portadores saludables de la enfermedad y posteriormente la detección de la mutación en los padres va a permitir confirmar el diagnóstico en el hijo y va a permitir rastrear la mutación en el resto de los familiares. El segundo caso que les voy a mostrar consiste en la determinación de la mutación causante de fibrosis quística en un portador saludable y está relacionado con un tema de infertilidad masculina. En este caso, es un caso de una paciente saludable que llega al laboratorio y que quiere realizarse el estudio de secuenciación completa. ¿Por qué es importante en estas condiciones? Porque su pareja tiene infertilidad masculina. La fibrosis quística muchas veces está relacionada con la infertilidad masculina, pero hay algunos casos en donde hay pacientes que solamente presentan infertilidad masculina, pero que no tienen la sintomatología compatible con fibrosis quística. En esa proporción de pacientes es conveniente realizar el estudio molecular de CFTR. Pacientes azospérmicos pueden tener ausencia bilateral de vasos deferentes y esto se relaciona con mutaciones en el gen CFTR. Entonces, una mutación severa que causa fibrosis quística con una mutación no tan severa pueden ocasionar que un individuo presente algunas características como la ausencia bilateral de vasos deferentes sin ser fibroquísticos. Cuando nosotros detectamos a un paciente que tiene una mutación causante de fibrosis quística, es importante que su pareja, por más que sea sana, se realice el estudio de secuenciación completa, porque esa pareja es una pareja que tiene un riesgo mucho mayor que el resto de las parejas de tener un hijo con fibrosis quística. Entonces, no es suficiente con realizar un test, un screening de las mutaciones más frecuentes. Esa pareja necesita especial atención a la hora de hacer esa asesoría genética y ese riesgo genético. Entonces, en este caso, la paciente en realidad es sana, pero al realizarse la secuenciación completa se le detectó la mutación delta 508. Siguiente. Entonces, esto quiere decir que como su pareja ya era portadora de la mutación delta 508, la probabilidad de tener un hijo con fibrosis quística es de 1/4. Siguiente. En el siguiente caso que les voy a mostrar es un caso de investigación en familiares de pacientes con fibrosis quística. Muchas veces, cuando ya están las mutaciones identificadas en la familia, todos aquellos familiares deben ser analizados para identificar su estatus portador a pesar de ser saludables. En este caso en particular, les estoy presentando una situación en donde el hermano fibroquístico falleció. No tenemos muestra. En estos casos, la paciente que llega al laboratorio, hermana del fallecido, tiene un riesgo muy aumentado por ser hermana de un paciente de fibrosis quística de ser portadora de la enfermedad. Entonces, su riesgo a priori, antes de realizarse el test, es de un 66%.
Como nuestro estudio, como le comentaba Nicolás, es un estudio realmente muy completo, en el caso de tener un resultado negativo, como este caso que está acá, el riesgo posterior y luego de realizarse el estudio es de un 4%. Esto permite que luego de realizarse el estudio, la pareja pueda tomar un asesoramiento genético adecuado, pero teniendo claro de que su riesgo en realidad está por el valor normal de la población en general, en este caso en particular. Bueno, y por último, traje para mostrarles un ejemplo de un informe. Nosotros en general ponemos aclaraciones que permiten orientar a los pacientes a la hora del diagnóstico, pero es necesario para eso que nos brinden la mayor información posible. No es lo mismo para nosotros recibir la muestra de un paciente con fibrosis quística que de un hermano de un afectado. Toda esa es información que debe ser llegada correctamente al laboratorio. Bueno, y para terminar nomás, dejarles nuestros mails por cualquier consulta. Y bueno, muchas gracias. Muito obrigado, Nicolas, Luzia. Queria chamar Mary. Queria dar um presente para vocês de recordação desse dia. Cadê os nossos fotógrafos? Ah, você quer levar? É. Tá bem. Deixa eu ver se nós temos tempo aqui. Nós temos 5 minutos. Eu acho que dá tempo de passar aquele vídeo, Luz. Então, eu queria fazer só um fechamento com vocês. Primeiro, agradecer todos os profissionais da saúde, todos os médicos que estiveram aqui, né, nos presenteando com essas apresentações, com essas aulas. Com certeza, nós fomos muito esclarecedor. E esse material também vai ser muito útil, depois de editado, em disponibilização para divulgação da fibrose cística, né? E a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, firmes e fortes aí, e estamos à disposição como a PAN, como Associação de Pais, para o que vocês precisarem. Temos o Projeto Acolher, liderado pela Lourdes, pela Maica. Tudo que também vocês têm necessidade pode acionar. Queria passar, Ronaldo, passar o vídeo, talvez. Eu acho que é o último, é o próximo, um antes. Depois. Acho que ele já vai tocar sozinho. Não, pode ir para frente. Para frente. É esse, aí. Deixa aí que ele toca.
It's a long